família. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Acredito que uma boa parte já nos conhece, né? Mas para quem não nos conhece, eu e minha esposa, a evangelista Rosso, nós somos ali da igreja evangélica, a palavra de vida do pastor Ronaldo e Iraci, ali no Jiquezinho, na banca. Louvado seja Deus, essa é a terceira vez que nós estamos neste lugar para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. A primeira vez foi quando meu marido veio estar louvando ao Senhor, e a segunda vez foi na vigília, a qual ele foi o e eu fui uma das pregadoras pela glória de Deus. E hoje estamos aqui mais uma vez. Aleluia! Enfim, aproveitando que a igreja já se encontra de pé, abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, aonde será falar ao meu e ao teu coração. Louvado seja Deus. Já quero dizer desde já que não espere nada de mim, porque eu sou falha, como qualquer um. Louvado seja Deus, mas também sou a menor da casa de Jessé, que estou aqui à disposição do Senhor para ser canal de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ligue tão somente ao trono da glória, que Deus tem uma palavra, um pão fresquinho do céu para os nossos corações. O Senhor já falou através dos louvores, das oportunidades, do coral. Deus vai continuar falando conosco por meio de sua palavra. Basta tão somente continuar ligado, mandando glória misturado com aleluia para Jesus Cristo. Porque enquanto você glorifica, a glória sobe e a bênção desce sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Juízes capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Juízo já fica no início da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, depois de Levítico, depois de Números, depois de Deuteronômio, depois de Josué. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Juízes capítulo 4 tem por título terceiro período, Débora e Baraque, servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 1 mesmo a seguir, que diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azon, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote-Agorim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O versículo 4 tem o título que diz: Débora e Baraque os livra. Aleluia, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subia a ela a juízo. Louvado seja Deus. Aleluia. O versículo, aleluia, louvado seja Deus, 14 diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Sim, te glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Foi no passado na igreja que é culto das mulheres, né? Voltado para as mulheres. Mas é né? mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
mas aqui também tem varões. E nós iremos falar sobre homem e sobre mulher, sobre dois tipos de pessoa. Louvado seja Deus. Igreja, nós conhecemos a história do povo de Israel, que constantemente o povo estava se corrompendo, pecando contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele a princípio sempre usava os seus profetas para alertar o povo, para trazer o povo de volta a si. Mas quando o povo não escutava, não dava ouvido à voz do profeta, o Senhor os castigava de alguma forma. Porque, aleluia, até hoje nós ouvimos dizer: quando não vai por amor, vai pela dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, igreja, aleluia, aqui a Bíblia nos diz que depois de, aleluia, da morte de Eude, o povo se corrompeu, o povo pecou mais uma vez contra o Senhor, e o povo não havia obedecido ao Senhor quando o Senhor mandou que eles, aleluia, acabassem com todos os cananeus. Louvado seja Deus, por eles não ter obedecido ao Senhor, por eles ter se corrompido. A Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos do rei Jabim, o rei de Canaã. Louvado seja Deus, o qual tinha um exército bem preparado, tinha um capitão chamado Cícera, a qual tinha ali 900 carros, aleluia, é como os tipos de carros, os tanques de guerra hoje em dia, era aqueles carros daquela época, ou seja, era as armas mais temidas. Aquele capitão Cícera, ele estava bem armado, bem preparado, tinha um exército muito grande. Louvado seja Deus, e era humanamente falando impossível que o povo de Israel vencesse o exército do rei Jabim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o povo estava sendo oprimido, o que significa que o povo estava sendo escravizado. Talvez não, aleluia, quem sabe não do jeito que foi no, aleluia, no Egito, mas quem sabe pagando grandes quantias de imposto, quem sabe tendo que fazer coisas que eles não queriam, aleluia, quem sabe que, aleluia, ter que adorar a ídolos, a deuses pagãos. Louvado seja o nome do Senhor. O fato é que a Bíblia deixa claro que o povo estava sendo oprimido, mas o que chama a atenção é que o povo só se lembrou de clamar ao Senhor depois de mais de 20 anos de opressão, depois de mais de 20 anos de sofrimento. Finalmente o povo se lembrou do Senhor e clamou a Deus por misericórdia. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas, enquanto está passando pela prova, aleluia, primeiro corre atrás de delegado, de juiz, de médico, de polícia, aleluia, de um, de outro, e só no último instante se lembra de clamar ao Senhor. Somente quando vê que não tem mais jeito, que não tem o que fazer, que não tem saída, não tem solução, aí se lembra de clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus estava dormindo na polpa do barco, onde estava ali com todos os seus discípulos, e uma grande tempestade se levanta, e a Bíblia diz que mesmo os discípulos de Jesus, que estavam acostumados a ver Jesus, aleluia, fazer milagres e prodígios, eles se apavoraram diante daquela tempestade e tentaram de todas as maneiras, aleluia, quem sabe chegar em terra seca. Louvado seja Deus. Mas eles haviam se esquecido que Jesus estava na polpa do barco. Somente quando o vento parecia, aleluia, que era o fim deles, parecia que não tinha mais saída, um deles se lembra que Jesus estava na polpa do barco. Então chama ele: mestre, não te importa que perecemos? A Bíblia diz que Jesus se
Jesus. Muito se diz ser povo de Deus, mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, aleluia, se esquece que tem um Deus poderoso, se esquece que tem um Deus que luta e guerreia ao nosso favor, se esquece que o nosso Deus é médico e médico por excelência, se esquece que o nosso Deus é rei dos reis, advogado dos advogados, juiz dos juízes, promotor dos promotores. Ele é o Deus o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que levanta o caído, o Deus que ressuscita o morto, o Deus que troca coração se precisar se virar nele cirurgia, o Deus que cura a depressão, o Deus que cura a AIDS, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que abre porta onde não tem parede, o Deus que pega o miserável fracassado uma maçã, dá um banho de misericórdia e faz um pregador pro evangelho, o Deus que pega o cachaceiro drogado e faz um pregador pro evangelho, o Deus que faz o impossível se tornar possível na vida do crente. Mas muitas das vezes nos esquecemos do poder desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando, aleluia, 8 anos atrás, quando eu precisava fazer uma cirurgia para tirar a pedra da vesícula, naquela época eu não tinha pelo SUS e a gente, aleluia, eu, meu marido e minha família não tinha dinheiro para pagar pela cirurgia. E muitas pessoas falavam comigo: vai atrás do vereador tal, vai atrás de fulano, vai atrás de Beltrano, vai falar com Chicano, aleluia, me falava mil nomes para
assim como Deus, Ele permitiu o povo de Israel, aleluia, louvado seja Deus, ser oprimido pelo rei Jabim. Louvado seja Deus, para que o povo acordasse e voltasse para o Senhor. Muitas das vezes o crente passa pela prova por permissão do Senhor, para o crente acordar e retornar às primeiras obras, retornar ao primeiro amor, fazer aquilo que Deus tem ordenado, fazer aquilo que Deus tem mandado, porque muitas das vezes o crente tem um chamado, ele sabe que Deus chamou para pregar, mas ele corre, ele sabe que Deus chamou para louvar, mas ele corre, ele sabe que Deus chamou para evangelizar, mas ele corre, ele sabe que Deus chamou para interceder, mas ele corre, ele sabe que Deus chamou para profetizar, mas ele corre, ele sabe que Deus chamou para fazer o íntimo, mas ele corre. Aí Jesus opera nas terras, que é para entender que do Senhor ninguém se esconde, do Senhor ninguém corre, do Senhor ninguém foge. Eu falo por experiência própria. Louvado seja Deus, no dia da vigília, aleluia, louvado seja Deus, eu contei, mas como tem algumas pessoas novas aqui, eu estou contando um trechinho para você entender. Louvado seja Deus, eu falo por experiência própria, porque Deus me chamou para pregar a palavra dele, e Deus não me chamou para enfeitar a mensagem, para dizer que Deus vai dar carro, que vai dar apartamento, não. Deus me chamou para dizer que ele veio dar chave de conserto, porque a chave de conserto que vai salvar a minha e a tua alma é a chave de conserto que coloca a nossa vida mortal, é a chave do conserto que nos ensina a seguir a Cristo e a adorar em espírito e em verdade. Eu recebi a agenda, eu deixava de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Se for vai de volta na missão, então não ia. Então Deus me dava uma palavra de conserto, uma palavra mais, aleluia, mais dura. E aí eu ficava, não, eu não vou pegar essa palavra, porque vai dizer que é de mim, vai me julgar, não vai gostar, vai olhar para mim cara feia, vai ter gente que vai sair da igreja. Louvado seja Deus, as palavras falam continuar. E eu, aleluia, eu ficava ali cortando a palavra, eu ficava resumindo, eu ficava falando pela metade. Aleluia, louvado seja Deus. Por um tempo eu fui o Balaque da vida, covarde. Louvado seja Deus, eu fugia do que Deus mandava. Aí Deus permitiu, sabe, eu passar pelo vale da sombra da morte, aonde eu passei por 3 cirurgias. Louvado seja Deus, fui entubada 2 vezes, fui para UTI 5 vezes, fiquei 2 meses internada em 3 hospitais diferentes. Aqui em Jequiel, o médico dizer que eu só tinha 1 semana de vida. Em Salvador, o médico me deu 2 dias de vida. Mas o médico dos médicos, o médico por excelência, entrou naquele hospital do Roberto Santos em Salvador e mudou a história. Ele foi lá e fez um milagre. Ele me deu mais uma chance para que eu, aleluia, pudesse estar dizendo que Deus ainda faz milagre. Para que eu pudesse vir aqui te dizer, não fuja do chamado, porque senão a tua terra vai apertar. Não fuja do que Deus tem para a tua vida. Obedeça o que Deus tem te ordenado, terra. Deus me deu mais uma oportunidade, e aonde Ele me manda eu vou, o que Ele me manda falar eu falo. Tem uma certa igreja que me chamou já tem mais de 1 ano, que não me chamou mais, sabe por quê? Porque veio me dar um tema para me pregar, eu preguei dentro do tema, Mateus 25, mas tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Eu só sei que essa mensagem ela saiu bem, aleluia, bem puxada, louvado seja Deus. E só sei que depois que eu preguei essa mensagem, não sei porquê, já tem mais de 1 ano que não me chamam, mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque eu não faço a vontade do homem, mas a vontade do Senhor, porque Deus não me chamou para pregar apenas as rosas, mas para te dizer que as rosas também têm os seus espinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, não fuja do chamado.
para você voltar e fazer o que Deus tem te ordenado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que o povo clamou ao Senhor. E quando o povo clama ao Senhor, aleluia, Deus levanta a mulher por nome Débora, aleluia, e Baraque, para livrar o povo de Israel. Débora, o significado é abelha. Entenda uma coisa, abelha, aleluia, ela tem a rainha e tem as operárias. Nós vamos chegar lá, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Débora, ela era uma mulher, aleluia, de oração, uma mulher íntegra, uma mulher profetisa. Ela era a quarta e única juíza de Israel, única juíza mulher, louvado seja Deus. Mas ainda assim, ainda que ela era profetisa, ainda que ela era juíza, ela também era mulher, a esposa. Ela não deixava o seu serviço, aleluia, de mulher, de esposa, aleluia, de dona do lar, impedir de ela fazer aquilo que o Senhor havia lhe chamado, mesmo ela dando conta de ser esposa, mulher, dona de casa.
veja, Deus, tem pessoas perdendo honra, aleluia, da parte do Senhor, porque tem deixado de confiar nas promessas dele. Tem pessoas perdendo de receber grandes coisas da parte do Senhor, porque tem deixado de confiar nas promessas do Senhor. Tem pessoas que estão perdendo vitória, porque estão deixando de confiar nas promessas do Senhor. Ei, terra, se Deus te fez a promessa, não somente creia que no momento certo Ele vai honrar a tua fé. No momento certo Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não somente acredite, persevere, creia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer, igreja, aleluia, louvado seja Deus, que agora para que Ele reúne o povo ali, aleluia, dizer Pulonte, Naftali, 10.000 homens. Louvado seja Deus para ir para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse no início aqui que nós iríamos falar sobre 2 tipos de pessoas. Nós estamos vendo aqui Débora, uma mulher, aleluia, corajosa, uma mulher de fé, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher, aleluia, guerreira. Louvado seja o nome do Senhor, disposta a obedecer a ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo também aqui um homem, um general de guerra chamado Baraque, aleluia, com a sua fé frágil, aleluia, louvado seja Deus, fraco, louvado seja Deus, covarde. E não é diferente no meio do povo de Deus. Tem as Débora e tem os Baraque. Tem muitas Débora corajoso. Ei, aqui não estou falando apenas que Débora é mulher, aleluia, mas também tem as Débora homem. Louvado seja Deus, aleluia. Ou seja, também tem homens corajosos, também tem homens de fé, também tem homens que fazem o que Deus manda. Louvado seja Deus. Mas do mesmo jeito que tem homens e mulheres como Débora, também tem muitos homens e mulheres como Baraque, covarde, aleluia, com a fé fragilizada, aleluia, louvado seja Deus. Ouve a promessa, mas fica duvidando. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Será que Deus vai agir? Será, Deus? Ei, terra, eu vim aqui para te dizer, o meu Deus não trabalha por meio do será. Ele não trabalha por meio da dúvida, mas através da minha e da tua fé. Ei, é a fé que é a chave da vitória. Não seja covarde como Baraque, seja corajosa, seja homem e mulher de fé. Louvado seja Deus como Débora. Faça o que Deus te ordenou, creia na promessa de Deus, obedeça a ordem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, ainda que você seja um Baraque, aleluia, isso não é motivo para você desistir, porque Deus vai colocar uma pedra do teu lado para te encorajar. Deus vai colocar uma pedra do teu lado para te impulsionar a seguir em frente, a marchar, a guerrear, a não desistir, a perseverar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, através da fé de Débora, Deus vai agir na tua vida. Através da fé de Débora, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia, aleluia, que às vezes Deus opera algo em nossas vidas por causa da fé de outra pessoa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu falo porque eu já presenciei isso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu mando algumas orações pelo WhatsApp. E uma tia minha, um dia eu mandei uma oração para ela. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não mandei na intenção de ela ser curada de alguma coisa, porque foi uma oração que eu compartilhei para várias pessoas. Então eu não vou dizer que eu usei a minha fé, mas aleluia, louvado seja Deus. Naquele momento a minha tia disse que era mais
peça Baraque, aleluia, use a tua fé para Deus cumprir o que Ele prometeu. Use a tua fé para Deus curar, use a tua fé para Deus libertar, use a tua fé para Deus restaurar, use a tua fé para Deus levantar, use a tua fé para Deus fazer o impossível se tornar possível, Pai. Seja quebra na vida de Baraque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que aleluia, louvado seja Deus, eles vão ali para o lugar, eles vão ali aonde o Senhor havia ordenado que ele fosse, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado Éber, louvado seja Deus, ele era limite aliado com o povo de Israel, mas depois ele resolveu, aleluia, ir para as bandas de Cai, para as bandas do rei Jabi, ele colocou ali a sua tenda mais distante, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ou seja, Éber havia se corrompido, mas ainda que ele havia se corrompido, a sua mulher Jael, ela permanecia fiel, aleluia, ao Deus, o povo de Israel. Você vai entender mais adiante, louvado seja Deus. Segundo os historiadores, foi Éber que contou, aleluia, louvado seja Deus, para o general Cícera, louvado seja Deus, aleluia, que ali estava o povo junto com Baraque para guerrear. E a Bíblia diz que agora, louvado seja Deus, se reúne ali Cícera com seus nomecidos carros de ferro, aleluia, feito de ferro, louvado seja Deus, em madeira, puxados por um ou dois cavalos, louvado seja Deus, e muitos deles ali debaixo tinha facas pontiagudas para cortar, para mutilar os pés dos soldados, louvado seja Deus. Ou seja, agora vai Cícera, aleluia, bem armado, bem preparado, com um exército poderoso, aleluia, para guerrear, com um exército agora, com o povo de Baraque, louvado seja Deus. Aí nesse momento a Bíblia diz no versículo 14, aleluia, quando nós lemos, e disse, então disse Débora, vai Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque possessão do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Aleluia, Baraque exigiu que Débora fosse com ele. Só que segundo os historiadores, Débora já era uma senhora. Então não tinha condições de uma senhorinha, aleluia, ali a pegar uma arma, pegar uma espada e pegar com a espada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim ela foi com Baraque, ela foi com o exército, ela foi com aquele povo. Se fosse outra, poderia pensar assim, mas eu vou lá fazer o quê? Eu sou só uma mulher, eu sou uma senhora, o que eu vou fazer no exército cheio de homens? Louvado seja Deus, eu não tenho nenhuma preparação para lutar com armas, aleluia, não sei mexer com espada. Ela poderia questionar, mas simplesmente ela foi. Sabe por quê? Porque Débora sabia algo que você precisa saber. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades espirituais. E para vencermos é por meio das armaduras secretas do Senhor. Ou seja, Débora sabia que ela não precisaria pegar nenhuma arma, ela não precisaria lutar com a arma humana, ela só precisava, aleluia, confiar na promessa que Deus havia feito. Ela só precisava interceder por Baraque e o seu povo. Ela só precisava estar ali para encorajar. Vai Baraque, vai Baraque, vai Baraque, vai porque Deus é garante a vitória. Vai Baraque porque a promessa está de pé. Vai Cláudia, vai Baraque, já deu tudo certo. Vai Baraque, não desista. Vai Baraque, persevera. Vai Baraque,
dizendo que eu e você vencerá esta batalha. Amém, Jesus. Aleluia, não tente usar a arma humana. Glória. Não tenta usar a força humana. Use a tua fé. Coloca o teu joelho no chão. Aleluia, eu costumo dizer que o número para ligar para o céu é 00. Sabe o que é? Bate o joelho no chão. Aleluia, você vem para um lugar que tem terra. Aí você levanta, vai estar lá duas bolinhas. Está entendendo? Vai estar lá 2 ciclos, 2 0. É 00, é o número para ligar para o céu. Então quer vitória? Bate o joelho no chão e começa a abraço e a abraço. Aí chama. Comece a clamar, aleluia. Esses dias eu estava passando por umas provas e Deus falou comigo, aleluia. A chave da vitória é a oração. Louvado seja Deus. Aí alguém me mandou, aleluia, papel de parede que dizia mais ou menos assim, aleluia. A distância da vitória do crente é a distância do joelho pro chão. Estou te falando. A tua vitória está tão pertinho, principalmente para a gente que é baixinha, o chão está mais perto. Aleluia, louvado seja Deus. A vitória está pertinho. Olha, a distância do joelho para o chão, essa é a distância da nossa vitória. Então use, aleluia, o teu joelho no chão e comece a falar com Deus que Ele vai enviar o teu socorro. Qual é a tua causa, qual é a tua luta, qual é a tua batalha, qual é a guerra que você está enfrentando. Eu sou sempre abraço e abraço. Que assim como Deus, eu venho aqui como profetizar. Não somente vai nessa tua força, que Deus é contigo. Ele é Deus para lutar ao teu favor. Não somente confia na promessa que Ele fez na tua vida. Coloca no abraço e abraço. O teu joelho no chão, clame ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. A missionária, onde a causa é impossível, o meu Deus é especialista nas causas impossíveis. O meu Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. Aquilo que não está ao teu alcance, aquilo que o homem diz que não tem mais jeito, é justamente aí que o meu Deus vai agir. Não somente persevere, não seja baraque, seja têmpora, confia no Senhor. Aleluia. Ei, a Bíblia diz que Débora, ela era profetisa. Seja profeta na tua casa, seja profetiza na tua casa, seja profeta, profetiza no teu lar, no teu trabalho, no teu casamento, na tua igreja, na rua onde você mora, no teu colégio, na tua faculdade, aonde tu pisar a planta dos teus pés. Seja profeta e profetiza no Senhor, e abre a tua boca, profetiza.
E ali, aleluia, no início, a estrada ali era boa para aqueles carros de guerra passar. Mas quando chove agora, aqui tem lama, tem buracos, barroca, agora as rodas daqueles carros começam a se quebrar. Aí agora, aleluia, a maior arma mais poderosa do exército de Jabim agora está tudo destruído. Aí a Bíblia vai nos dizer que todo o exército morre a fio de espada. Todo o exército, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de Cícera agora cai a fio de espada. Louvado seja Deus. Mas Cícera, ele desce do carro e ele foge a pé, achando ele que ele iria se safar, mas não sabia ele que era propósito de Deus. Não sabia ele que Deus estava permitindo isso. Não sabia ele que Deus estava no controle da situação. Aleluia, Deus já tinha escrito tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. O teu adversário, ele pode até achar que já saiu como vitorioso e você está derrotado. E você pode olhar com os olhos da carne, olhar a tua situação, a tua volta e dizer: meu Deus, será que ainda tem jeito? Aí o meu Deus te diz: tem jeito sim. Aleluia. Você ainda não está vendo com os olhos da carne, mas com pelos olhos da fé. Eu estou agindo a teu favor. Na braço e a razão, eu costumo dizer uma coisa, igreja: tem mal que vem pro bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que, aleluia, louvado seja Cícera, ele sai do carro, ele foge e ele vai para casa de Jael. Jael é mulher de Hebe, o qual eu havia dito antes que ele era aliado com o povo de Israel, mas ele se mantirou para o outro lado. Mas Jael, a mulher de Hebe, ela não se corrompeu. Aí ela convida Cícera para entrar em sua tenda. E naquela época, aleluia, as pessoas moravam em tenda e as mulheres, ela tanto era responsável por armar as suas tendas, como também não era permitido o homem entrar na tenda de uma mulher sem o, aleluia, consentimento dela. Então, aleluia, Cícera, achando ele que ele estava agora em segurança, porque ele estava entrando na tenda de uma mulher, a qual, aleluia, homem não poderia entrar sem sua permissão, e a qual ele achava que era de confiança, por ser mulher de Hebe, alguém que era aliado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, igreja, que ele entra, se sente tão à vontade, aleluia, que ele deita, aleluia, e ela cobre ele com o manto. Louvado seja Deus, cobre ele com a mantinha ali, todo bonitinho. Quem sabe ela diz: dorme, dorme um pouquinho, Cícera, descansa. Louvado seja Deus, aqui tu tá seguro. Aí ele pede água, porque ele estava com sede, ele estava cansado da batalha. Mas aleluia, já é uma mulher esperta, direcionada por Deus. Ela dá leite pra ele, ela dá gordura, e aleluia, ele agora dorme um profundo sono. Nós sabemos que muita gente tem essa receitinha, aleluia, quando perde o sono no meio da noite, pega um copinho de leite, tem uns que botam candelinha em pó, toma pra conseguir dormir. Então foi isso, aleluia, que Jael fez. Ela pegou ali leite e deu, aleluia, pra Cícera. Então Cícera, se sentindo à vontade, ele adormece. Meu Deus, não me permite mais não, pai. Olha, nesse momento, Deus é mais. que a Bíblia diz, no versículo 21, então Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Meu Deus. Aqui se cumpre a profecia de Débora, onde ela diz no versículo 9: aleluia, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, mas a mão de uma mulher
guerra e ele já garantiu a vitória.